Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o clube do Remo informou ontem à noite que o meia Camilo pediu desligamento do clube, foi tudo acertado entre as partes e não é mais jogador do clube do Remo. Junto com ele, mais 4 atletas também do atual elenco podem deixar o Baenão nos próximos dias. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like no vídeo, acionar as notificações. É muito importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, vamos fortalecer em 2024 esse projeto aqui no YouTube, que é o Bastidores Pará, que aqui falamos sobre o futebol paraense cada vez com conteúdos novos para vocês. E, sem mais delongas, se inscreva aqui no canal e vamos para o tema do vídeo. O tema do vídeo é primeiro abordar a questão do Camilo. Camilo ontem pediu desligamento do Clube do Remo, foi aceito pela diretoria, as duas partes entraram no acordo e ele não é mais jogador do Clube do Remo. Muita parte em grupos, né? Participo de grupos de torcedores para ver justamente, né, os comentários dos torcedores. Muitos comemoraram, muitos gostaram de o Camilo ter deixado o Clube do Remo. Talvez eu faça aqui uma opinião que vai divergir da maioria dos remistas. E vocês podem ficar à vontade, podem comentar à vontade. Eu acho que o Camilo poderia sim ser útil ao Clube do Remo. Então eu tô remando praticamente contra a maré se eu pegar o balanço gerais dos comentários dos torcedores azulinos. Camilo foi importante em 2, 3 jogos do Clube do Remo, sendo realmente um jogador que mostrou qualidade, depois teve uma queda. Porém, eu coloco essa queda do Camilo muito na formação tática e nas peças que estavam sendo colocadas em campo pelo antigo treinador Ricardo Catalá, que também, depois que o Máriozinho e o Aguinaldo também assumiram contra o Bragantino, também manteve a mesma escalação, praticamente, a mesma formação tática, mudou muita pouca coisa. Escalação alguma coisa, formação tática permaneceu a mesma. Mas eu tinha esperança do Gustavo Morigno, que inclusive eu fiz um vídeo sobre ele, analisando, o último vídeo aqui do canal é sobre ele, fiz uma análise completa da carreira dele, podem acessar lá, como ele gosta de jogar, como ele pode armar o Clube do Remo, modelo de jogo, formação tática, tudo. Fiz um apanhado geral sobre o que gosta o novo treinador do Clube do Remo e também um balanço sobre sua carreira até agora. Então, eu tinha a esperança dele recomeçar a render, porque o Camilo é um jogador que tem qualidade. Porém, a gente não pode esquecer que é um jogador de 37 anos, um jogador que estava até pensando em encerrar a carreira antes de aceitar ir para o Clube do Remo, um jogador que fez só 4 jogos na Série B como titular na Série B do ano passado. Não é aquele Camilo do Botafogo que chegou à seleção brasileira. Então, lógico, está um declínio técnico e um declínio físico. Mas é um jogador que para a Série C, ele tem qualidade. Eu vi que ele tinha qualidade. Mas precisava de um time mais organizado. Um time que ele fosse correr menos, um time que ele realmente pudesse usar sua habilidade para um passe, uma visão de jogo, um lançamento, uma finalização. Então, se o Clube do Remo tivesse realmente um time, hoje não tem nada praticamente, não tem time, tem muitas individualidades bem questionáveis nesse plantel, algumas delas devem sair também. Eu acredito que um time encaixado, o Camilo poderia render. Mas também pediu para sair, falou, justificou que realmente não vivia um bom momento, pediu para sair, então que saia. Se não quiser ficar, que saia também, que seja feliz em outro lugar, ou ele vai encerrar a carreira, ele vai iniciar os seus cursos na CBF como ele pretendia antes de assinar o contrato com o Remo, não tem problema nenhum. O jogador não quer ficar, não tem que ficar. Mas pensando na parte técnica, pensando em campo, eu acho que se o Remo tivesse um Remo mais ajeitado, com cara de time, ele tendo esse auxílio na armação de jogadas, era um jogador que poderia render sim no Clube do Remo. De acordo com suas limitações, técnica e física, né? 37 anos, mas só acredito que era um jogador que poderia ainda render pro Clube do Remo. Mas não quis ficar, quem sabe foi melhor assim, ele acaba deixando, e agora o Remo tem que ir no mercado, né? Porque tem opções também para meia, né? Tem o Pavani, que não joga, não sei porque o Catalá não jogava como meia, jogava como segundo volante. Tem o Anjos, que entrou bem contra a equipe do Bragantino, pelo menos um pouco mais de lucidez, a gente precisa vê-lo um pouquinho mais em campo. Mas o Remo está ao mercado e assim que anunciar uma nova contratação, deve contratar um meia, o que se especula na imprensa é o Silas, o meio-campo que estava no Atlético Goianiense, fez 4 partidas nessa temporada. Vai ter análise desse jogador, de qualquer jogador contratado pelo Clube do Remo, aqui no canal. Lembrando que a janela fecha no dia 7, então falta muito pouco tempo. Quinta-feira é o último dia para contratar jogador, a janela de transferência fecha e depois volta a abrir só em julho. Então o Remo tem que se apressar nessas contratações porque o mercado está se fechando. Outros 4 jogadores também estão sendo vinculados na imprensa que podem ser dispensados.
eu escutei na Rádio Clube o Tomaso falar que Renier, Rangel são alguns deles. Eu não vou trazer essa informação aqui porque eu não tenho essa informação concreta. Quando eu tiver realmente essa informação, ou melhor, quando o Clube do Remo anunciar realmente quais jogadores vão sair, eu venho aqui e falo como eu analisei essa saída do Camilo também, e a gente tem que abordar dessa maneira, de algo concretizado, algo realmente real. Que o elenco do Clube do Remo merece e precisa de uma mudança, precisa, porque foram muitas contratações questionáveis. Culpa do Catalá? Não. Não é culpa do Catalá, ou não somente culpa do Catalá. Quem contrata jogador é o presidente do clube, de qualquer clube. Ele que assina o cheque. Não importa se o treinador pediu, se o executivo de futebol pediu, se o coordenador de futebol pediu, se o scout do clube foi lá, contrata esse jogador. Quem contrata jogador é o presidente do clube. E o presidente tem poder de vetar a contratação e de questionar a contratação. O que acontece muito no futebol paraense, de modo geral, em várias administrações do passado, inclusive, é não ter esse questionamento. É aceitar tudo que técnico ou executivo de futebol oferece. Então o presidente tem que questionar contratações. E o Remo contratou alguns jogadores questionáveis, que eu coloco também na conta do Tonhão. Ele tem que ter essa responsabilidade. Ó, você vai me contratar esse jogador por quê? Por que você quer esse jogador aqui? Porque eu analisei e percebi isso. Ele pode ser o departamento de scout, não tem um departamento de scout que trabalha para ele, que ele não remunera. Ei, vem cá, faça o relatório desse jogador aqui. Olha, o scout, sendo um bom profissional, vai dar toda uma análise, vai fazer o relatório e vai falar: não, olha, o jogador não vai acabar não encaixando aqui, não vem um bom momento. Ele pega esse relatório e mostra: ó, você me pediu esse jogador, treinador. Mas o scout falou que ele não está num bom momento, já está num declínio. Ele já não rende algumas temporadas. Como é que ele se encaixa aqui? Por que você quer tal atleta? Então, tem que ser questionado. E o presidente tem esse poder de questionar. E o Clube do Remo errou em muitas contratações. Realmente precisa fazer uma troca nesse elenco, não toda, porque não tem tempo para isso. E também não precisa ser toda, porque você vê algumas individualidades que podem render bem no Clube do Remo. Eu acredito que o Lídia pode ser utilizado, bem utilizado. Eu acredito que o Vidal pode ser bem aproveitado, talvez não como titular. Aí o Remo tem que ir no mercado para contratar um lateral direito, porque eu não vejo o Thales com futebol para jogar no clube do Remo. Ou seja, já contratou errado. A lateral esquerda também é um outro problema, porque o Remo ainda não se encaixou. O Natan ofensivamente, até que estou gostando do resultado, mas não se encaixou. Meio campo do Remo também é um outro problema. E o ataque é outro problema do clube do Remo. Você tira o Marco Antônio, que é o jogador que vem em evolução, apesar que nas últimas 2 partidas não jogou bem, mas é um jogador que tem qualidade e pode ajudar bem o Clube do Remo, principalmente se jogar pelo lado direito. Eu gosto dele pelo lado direito. Então você vê que foi uma boa contratação. Você tem o Filipinho, que é da base, que pode render também. Mas as opções para ataque também de qualidade vão acabando. Você tem o Ribamar, aí você tem o Kelvin, que não está rendendo. Com toda a história do Kelvin no futebol, uma história muito bonita no futebol, diga-se de passagem, mas estava há 2 anos na 3ª divisão do Japão. Quem analisa jogador na 3ª divisão do Japão? Quem? Ninguém analisa. E antes no Brasil já não estava muito bem. Pode vingar no Remo? Claro que pode. O Remo vai disputar uma 3ª divisão nacional. O nível técnico não é tão alto assim. Mas hoje, até em Campeonato Paraense, ele está em baixa. O Ribamar, que está sendo bastante criticado, é uma outra contratação questionável. E a culpa não é do rapaz, não. Por causa que ele nunca foi artilheiro em canto nenhum que ele jogou. Nunca. Pode fazer uma pesquisa. Nunca foi artilheiro em canto nenhum. Ele tem uma média de gols muito baixa. Então, o Remo contrata, a culpa não é dele. Você vê que é um cara esforçado, um cara que tenta correr, cabeceia a bola, mas não tem essa qualidade toda para jogar como centroavante. Enfim, o Remo vai lá e contrata e paga bons salários. Porque o Remo, depois eu vou trazer essa até pesquisa aqui, mas eu chutando aqui, deve ser o clube da Série C com a maior folha salarial. O Remo, ele paga bons salários e não é de hoje. O Remo paga bons salários há algum tempo. Que por falar em centroavante, eu gosto do Ítalo. Então o Ítalo eu acho que foi uma boa contratação para o clube do Remo. Então é isso. O Remo precisa acertar. Vem um novo treinador aí agora. E eu fiz um vídeo sobre o treinador, como eu disse aqui. Vocês podem ver. Gostei dessa contratação do Gustavo Mourinho. É um treinador que eu acho que vai encaixar bem no clube do Remo. E vai ter voz. E vai ter que trabalhar praticamente com esse elenco. Com uma peça ou outra que vai ser contratada, mas a janela está se fechando. Então ele vai ter pouco espaço para contratar. Vai ter que ser muito rápido alguma indicação dele. E trabalhar praticamente com o elenco que tem. Mas tem como trabalhar e ter resultado. Porque se ele aceitou o desafio, ele sabe o elenco que o Remo tem. E sabe que o mercado está se fechando.
Ele foi contratado para fazer um bom trabalho e subir o Remo da Série C para a Série B. Então, se ele aceitou o desafio, é porque ele realmente acha que o Remo pode ter essa condição. Então, ele também tem que ser cobrado. Porque acontece isso muito também aqui no futebol paraense. O treinador vem no meio, eu peguei um elenco em formação, já estava todo formado o elenco, eu não pude fazer nada e passar um pano para ele. Não, a partir do momento que aceita o desafio, meu amigo, é porque você já justificou que tem condições de, com o que tem em mãos, de fazer um bom trabalho. E eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho. Eu gostei da contratação desse técnico. Enfim, é isso. Quinta-feira o Remo estreia contra o Trem, lá aqui no Baenão, jogando em Belém do Pará, na estreia da Copa Verde. Vai ser um jogo que o Remo vai pegar um adversário bem mais frágil e já tem começado a dar uma resposta. A torcida vai um pouco mais animada por causa da questão do novo treinador e vamos ver. Ao longo da semana a gente vai abordar mais sobre o jogo. E você deixa o comentário de vocês aqui. O que vocês acharam dessa dispensa do Camilo? Quem vocês acham que devem sair mais do clube do Remo? É esse Remo que está muito sofrido nesse início de temporada, mal no Campeonato Paraense, eliminado por Porto Velho na Copa do Brasil, mas que agora tem que começar a dar resposta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe o comentário de vocês aqui e até o próximo.